Muito bem. Agora vamos passar para a próxima propriedade, que é a divisão de bases iguais. Veja bem aqui. O que diz a divisão? É muito parecido, por analogia a gente pode deduzir. Se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu vou subtrair, vou diminuir um do outro. Fixa a base e proceda a subtrair, diminuir um expoente do outro. Perfeito? Vamos ver um exemplo para entendermos melhor o que essa propriedade nos traz. Vou colocar aqui o exemplo de tipo, se eu colocasse aqui 2 elevado à potência 7, dividido por 2 elevado à potência 4. Veja bem. Eu vou colocar aqui, por extenso, correto? O 2 elevado à potência 7. Quantas vezes? 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 2 está se multiplicando, correto? Perfeito. E embaixo eu vou colocar o mesmo 2, só que multiplicado 4 vezes. Perfeito? Muito bem. No sistema de divisão você vai poder simplificar elementos idênticos quando estiverem dividindo. Então, você perceba que esse 2 com esse 2 simplifica, não é? Correto? Esse 2 simplifica. Esse e esse simplificaram. Veja bem. Você tinha 7, não é? E você automaticamente eliminou quantos? 4. De 7, quando eliminou 4, você ficou com quantos? 3. Então, logo podemos perceber o seguinte. Você tinha aqui 7. Você tinha aqui 4. E o resultado deu? O resultado deu 7 menos 3, ou não é? Esse resultado que temos aqui veio como sendo 7 menos 4, né? 7 menos 4, que deu como resultado 3. 3 que seria o fator que vai ser o expoente daquela minha base. Então perceba aqui, se eu colocar isso perante o uso da propriedade, você vai ter aqui 2 na 7 menos 4. E 2 na 7 menos 4 dá 2 na 3, que foi o que a gente obteve aqui, 2 na 3. Correto? Então, nós estamos utilizando um exemplo bem simples para podermos entender aquela propriedade de divisão de bases iguais. Perfeito? Muito bem. Eu vou colocar aqui uma observação, tá? Porque partindo desse princípio, dessa propriedade, a gente vai tentar explicar uma consequência dessa propriedade. Você fala, todo número elevado à potência 0 é 1, desde que aquele número seja diferente de 0. Professor, eu sempre escutei isso, sempre. Mas sempre me questionei, por quê? Alguém disse, eu tenho que engolir, eu tenho que aceitar, simplesmente assim? Não precisa aceitar. Você precisa se questionar, claro, é importante saber entender de alguma maneira. Quando possível, a gente vai tentar mostrar o porquê, correto? Mas veja bem, você tem A elevado à potência 0, não é? Muito bem. Como é que eu vou mostrar para você que isso aqui é uma verdade? Bom, eu vou colocar a seguinte situação. Se eu dividir, olha só, se eu dividir duas grandezas idênticas, iguais, tipo assim, 2 dividido por 2, nós sabemos que dá quanto? 1, professor, é uma unidade. É verdade. Porque eu sei que se eu voltar 2 vezes 1, 2 vezes 1, vou obter quanto? O 2, correto? Muito bem. Se eu dividir 5 por 5, vou ter quanto? 1, professor. Opa, então quando dividimos duas grandezas idênticas, a divisão sempre dá como resultado a unidade, correto? Perfeito. Então vou colocar assim, ó, para entendermos bem essa situação. Se eu dividir A por A, se são dois valores idênticos, como bem colocados com números, eu vou obter quanto como resultado? A unidade, correto? Perfeito. A gente observa que duas grandezas idênticas, quando divididas, dá como resultado 1. Perceba que aqui o A está no denominador, tem que ser diferente de 0. Por que, professor? Porque senão ele gera indeterminação. A gente vai falar isso daqui a pouco. Perfeito? Mas vamos dar uma pausa. Vamos simplesmente assumir que gera indeterminação e por isso que aqui não poderá ser 0. Perfeito? Muito bem. Agora, olha só. Divisão de bases iguais. Divisão de bases iguais. O que a gente faz quando temos a divisão de bases iguais? Fixa a base e subtrai os expoentes. É ou não é? É, professor. Muito
Muito bem. Qual é o expoente do A? Não é 1? É, porque se não aparece, você subentende que é 1. Qual é o expoente desse A? 1 também, ou não é? É, professor, perfeito. Então você perceba o seguinte, você vai fixar a base, ou não é? Porque a propriedade me diz, fixa a base e subtraia os expoentes. Maravilha. Vamos fixar a base, que é o A, e você procede a diminuir 1 menos 1, que é a subtração dos dois expoentes. E deste lado continua sendo quanto? 1 ainda, ou não é? Porque estamos falando dessa relação matemática. Só que 1 menos 1 quanto é? 0, professor. Opa, então A elevado a 0 é quanto? 1. Daí surge, porque ele surge como uma consequência daquela segunda propriedade da potenciação. Ficou claro, pessoal? Olha só, nós conseguimos deduzir que qualquer número elevado à potência 0 é 1, é porque estamos falando de dois números idênticos que estão se dividindo entre si. Correto? Então, vou agora explicar o porquê que o o A não pode ser 0 no denominador. Porque que esse valor gera indeterminação. Veja bem. Vou colocar o seguinte exemplo. Se eu colocasse aqui, tipo assim, 8 dividido por 4, eu sei que é 2, ou não é? É, né? Perfeito. Por quê? Porque eu sei que 2 vezes 4 dá 8. Eu consigo voltar vezes igual a 8, ou não é? Eu sei que na hora de voltar eu chego ao mesmo valor que originou essa divisão. Se eu colocar aqui, por exemplo, agora 0 dividido por 7, você vai dizer, é 0, né, professor? Por quê? É, porque se eu multiplicar 0 vezes 7, o resultado vai ser 0. Correto. Agora, se eu colocasse 5 dividido por 0, aí vem a questão. Existe algum número que a gente conhece que quando multiplicado por 0 dê 5? Não, professor, porque sabemos que qualquer número vezes 0 é 0. Se eu colocar 5 vezes 0, vai dar quanto? 0. Ou seja, seja qual for o número, A vezes 0 vai dar, aliás, A vezes 0 vai dar quanto? 0. Ou não é? Então, seja qual for o valor que eu for colocar aqui, independente dele, não vou obter o 5 como volta. Ou seja, se eu colocar 0, ou colocar 5, colocar 2, não há nenhum número que, quando multiplicado por 0, dê esse resultado. Jamais, porque o resultado sempre vai ser 0. Por isso se gera indeterminação. E para evitar essa indeterminação, a gente parte do princípio que o denominador não poderá ser 0. Perfeito? O denominador não tem como ser 0 porque gera indeterminação. Próxima propriedade. Agora a gente vai falar da seguinte propriedade. Nós temos aqui, falamos da potência, da multiplicação de bases iguais, falamos da divisão de bases iguais, agora vamos falar da potência de potência. Como assim potência de potência? Você tem tipo assim, aliás, vou colocar já a representação primeiro, antes de colocar o exemplo. Se eu tenho um A elevado à potência n e ele está elevado à potência m, você veja, há uma separação entre parênteses, não é? Isso é obrigatório para você identificar uma potência de potência. D na matemática é muitas vezes associado à multiplicação. Logo você vai fixar a base e proceda a multiplicar os expoentes. Veja bem, vou colocar um exemplo para entendermos bem essa propriedade. Se eu colocar aqui, veja bem, aqui vou colocar 2 elevado à potência 3, que está elevado à potência 2. Aplicando a propriedade, nós teríamos 2 elevado à potência 3 vezes 2, porque potência de potência já vendo que existe a separação por parênteses. Pode ser parênteses, colchetes ou chaves. Perfeito? E aí você finaliza com 2 elevado à potência 6. E 2 elevado à potência 6 é 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Então o resultado é 64. Correto? Perfeito. Vamos fazer agora o procedimento de resolver o que está dentro do parênteses. 2 elevado à potência 3 é 2 vezes 2 vezes 2, ou não é? É, professor. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Opa, 8. 8 que ficou elevado à potência
2, muito bem. E 8 elevado à potência 2 é 8 vezes 8, que vai dar quanto? Opa, 64. Então você está percebendo que essa propriedade vem nos auxiliar em situações onde nem sempre a gente conhece a base, por exemplo, ou a base é uma letra. Quando é um número, muito mais fácil de fazer isso aqui, ou não é? Concorda, né, comigo? Perfeito. Mas nem sempre a gente vai ter isso aqui, porque pode aparecer a situação de eu ter, tipo assim, ó, eu ter 2 elevado a 1,5 que está elevado à potência 2. Meu Deus do céu, e agora? 1,5? Como é que eu vou elevar a potência 1,5? Não tenho como fazer. Aqui eu consegui, porque eu consegui enxergar. E aqui? Aqui já mudou. A gente vai ver isso. A gente vai entender como isso funciona. Mas, se eu não soubesse, eu vou utilizar essa propriedade. Ou seja, vou fixar a base e efetuar o produto dos expoentes. Correto? Você multiplica. Se multiplicarmos, aqui vamos ter o quê? 3 como resultado. Então, você vai ter 2 elevado à potência 3. Que esse é o resultado dessa multiplicação. E 2 elevado à potência 3 dá quanto? 8. Pô, professor, nunca que eu ia imaginar que aquela conta ia dar um número inteiro como resultado. Mas deu. A gente vai ver depois como é que eu iria proceder a resolver uma conta que envolve um expoente na forma de um número decimal. Perfeito? Por enquanto, a gente só está se fixando na propriedade de potência. Observação, muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado porque a gente não pode confundir potência de potência com potência na potência. Neste caso, como assim potência na potência? Bom, se eu tenho 2 elevado a 3 elevado à potência 2, tem um parênteses? Não, professor. Se não tem um parênteses, não dá para usar essa propriedade. Porque essa só vale quando você tem um parênteses colchetes chaves para poder separar. Se não for, você vai ter potência na potência. Logo, você será obrigado a resolver de cima para baixo 2 a 2. Como assim, professor? Você tem 2 aqui, não é? Pega esses 2 e resolve. Então seria 3 elevado à potência 2. Isso, e 3 elevado à potência 2 não é 9? 3 vezes 3, 9. Logo, você finaliza com o resultado 2 elevado à potência 9. Diferente do que a gente já viu agora. 2 elevado à potência 3 elevado à potência 2, que 2 elevado à potência 3 vezes 2, que vai dar 2 elevado à potência 6. Olha só, são diferentes. Então, os resultados vão ser totalmente diferentes aqui. O que gerou a diferença é justamente esse símbolo de parênteses que foi utilizado. Correto? Então, não esqueça desse detalhe. Tem que obrigatoriamente haver parênteses, chaves, colchetes, para você poder utilizar essa propriedade. Olha só, mais um exemplo. Colocar aqui, ó, tipo assim, ó, 2 elevado à potência 2, que está elevado à potência 3, que está elevado à potência 4, por exemplo. Que, por sua vez, né, bom, vamos parar por enquanto por ali. Tá bom, acho que para iniciar tá bom. Temos a separação por parênteses, chaves, temos. Então é potência de potência. Então você vai fixar a base e procede a multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 vezes 4. Isso vai dar 6 vezes 4, 24. Então o resultado fica 2 elevado à potência 24. Correto? Muito cuidado nessa situação, tá? Você tem que obrigatoriamente ter a separação por parênteses, colchetes ou chaves. Correto? Perfeito. Aí vamos para a seguinte propriedade. Qual é a seguinte propriedade? Você vai transformar, representar uma potência numa raiz, uma representação de raiz. Como assim? Se eu tenho a elevado a n dividido por m e o expoente é uma fração, ele sempre vai ser representado como uma raiz, cujo índice sempre será o denominador da potência. O denominador é aquele que está embaixo, correto? Você coloca m, repete a base e coloca o expoente, que é o numerador, que é o n. Então você perceba, se eu consigo representar uma potência na forma de uma raiz, eu posso voltar também, ou não é? Ou seja, A na n dividido por m. Olha só,
Que legal, porque se eu colocar o exemplo a seguir, olha só. Se eu colocasse qual é a raiz quadrada de, tipo assim, 36. Maravilha, não é? A gente viu que é um número que elevado à potência 2 dá 36. A gente já sabe que o número é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Muito bem. Mas se eu for decompor o 36, a gente vai decompor ele, a gente já vai falar dos números primos, mas vamos pressupor que a gente vai decompor, significa dividir em partes menores. Divido por 2, aí fica 18, né? Divido por 2, não é? Aí fica 9, aí divido por 3 fica 3, divido por 3 fica 1, e aí eu consigo visualizar o seguinte. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 2 ao quadrado, ou não é? E aqui eu tenho 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Logo, você vai ter aqui a seguinte situação. Isto aqui vai ser equivalente a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, correto? Eu sou obrigado a fazer um parênteses aqui, porque aí eu vou acrescentar uma outra propriedade que antecede essa aqui, tá? Que seria o seguinte, se eu tenho A, veja bem, vezes B, e esses dois estão elevados ao mesmo expoente, ambos os dois, então eu poderei elevar independentemente, separadamente, ambos os dois são o mesmo expoente e os resultados parciais serem multiplicados. Então, olha só, se eu consigo ir, eu consigo voltar. Se A vezes B na N é A na N vezes B na N, logo, se eu tenho essa expressão, eu consigo colocar tudo numa única expressão. Pessoal, isso aqui, tá? Vale também para divisão. Olha só, se eu tenho A dividido por B elevado a expoente M, por exemplo, você vai elevar a M ambos os dois elementos, correto? Então, vou utilizar essa propriedade aqui para poder dar sequência nesta aqui. Logo, veja bem, tenho 2 na 2, 3 na 2. Opa, A na N, B na N, multiplicando-se junto numa só expressão e ambos os dois ficam elevados ao mesmo expoente. Então, aqui temos 2, que vai ficar multiplicado por 3. Coloquei os dois numa expressão só. Como o expoente é o mesmo, coloco aqui fora, como 2. E aí você tem 2 vezes 3 dá quanto? 6, professor. 6 ficou elevado à potência 2. Maravilha. Já temos a expressão que eu estava procurando. Ah, professor, mas não era muito mais fácil do outro jeito? Saber que um número que elevado ao quadrado dá... É verdade. Mas é porque eu dei um exemplo simples. Mas pode existir situações onde a gente vai ver que não é tão simples e direto como a gente está fazendo aqui. Eu parto de exemplos básicos para entender a propriedade e aí a gente poder evidenciar isso numa situação mais complexa. Perfeito? Muito bem. Então você vai colocar aqui raiz quadrada de 6 elevado à potência 2 e aí você utilizará essa propriedade. Se eu sei que, de fato, consigo representar isso desse jeito, eu posso voltar ou não é? Como assim? Veja bem, o expoente de A não é o numerador e o índice da raiz não é o denominador. Então ele fica uma potência na forma de uma fração. Veja bem, quem é a base aqui? O A aqui faz as vezes do 6, ou não é? Perfeito, você colocou 6. Você sabe que o expoente vai ser uma fração. Só você tem que tomar cuidado. Quem é o numerador e quem é o denominador? O numerador sempre é o expoente do 6. Neste caso, quanto é? 2. E o denominador? Bom, o denominador é o índice. Quando não aparece, se subentende que é 2. Então, você coloca no denominador. Opa, que legal. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Então, ficou 6 na 1. Ou seja, ficou o 6 que a gente já sabia que ia dar. Correto? Ou você poderia ter feito diferente. Bom, corta aqui. Aí só sobrou 1 para cá, então ficou 6 na 1. Mas é melhor assim. Vou colocar um exemplo aqui para entendermos o que estou querendo dizer. Se eu colocasse raiz quadrada ou raiz cúbica de, por exemplo, 8. Veja bem. Bom, então eu vou ter que decompor o 8.
Divido por 2, dá 4, divido por 2, dá 2, divido por 2, dá 1. Opa, então o 8 equivale a 2 elevado à potência 3, correto? Muito bem. Então você vai fazer a troca. 2 elevado à potência 3, porque aqui você tem essa expressão, correto? Aí você faz o quê? A representação dessa raiz na forma de uma potência. Repete o número 2. Você tem uma divisão no expoente que vai ser definido por o numerador, que vai ser o expoente, e o denominador, que vai ser aqui o índice da raiz, que também é 3. Por coincidência, claro, coloquei para ser 3. Aí você perceba que aqui simplifica, dá 1, não é? Então o resultado ficou 2. Correto? Professor, mas sempre vai ser assim, um igual ao outro? Não, pode ser diferente. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, utilizando a mesma lógica, correto? Só que nem sempre, necessariamente, terá que ser o mesmo expoente e raiz. Vou colocar aqui, se eu colocasse raiz cúbica, por exemplo, de 64. Veja bem, 64. Correto? Opa, a gente já tinha feito decompondo o 64, mas vamos fazer de novo. Divide por 2, né? 32, divide por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, você para. Correto? Muito bem. Logo, você sabe que 64 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o 2 está se multiplicando quantas vezes? 6 vezes. E isso é a representação abreviada de uma potência de mesma base, ou não é? Professor, então o expoente é quanto? 6. Então, 64 equivale a 2 vezes 2, 6 vezes. Logo, é 2 elevado à potência 6. Agora, vamos usar a propriedade. Você tem aqui raiz cúbica de 64. Na verdade, já vou colocar ele na sua representação. 2 equivalente elevado à potência 6, correto? E aí você proceda a representar isso como uma base cujo expoente é uma fração. Repete o 2. Você sabe que o expoente é uma fração. Você sabe que o numerador sempre será o expoente da base, neste caso é 6. E o denominador vai ser o quê? O índice, neste caso o 3. Veja bem, olha só, vou fazer o link. O 6 que está aqui, vem daqui. O 3 que está aqui, vem daqui. E o 2 que está aqui, vem daqui. Você está enxergando a relação que eu estou fazendo, o link para entender bem qual é a sequência. E aí procede-se. 6 dividido por 3 dá quanto? É 2. Então ficou 2 elevado à potência 2, que vai dar como resultado